Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje eu quero falar sobre uma lição importante que eu aprendi bem no início do meu casamento, há mais de 40 anos. E no final do episódio, darei a resposta também à pergunta 596. Logo depois de me casar, comecei a prestar atenção na porta do guarda-roupa. Antes disso, eu acho que eu nunca me importei com esta porta. Dificilmente parei para ver se estava fechada ou um pouquinho aberta na hora de dormir. Mas nas primeiras noites do casamento, descobri que a posição dessa porta era importante para minha mulher. Mais de 4 décadas depois, continua sendo importante. Por algum motivo que eu não entendo, a minha mulher fica incomodada e não dorme bem se deixar aberta essa porta do guarda-roupa. E se eu me esquecer disso e deixar a porta aberta antes de me deitar para dormir, sabe o que ela faz? Ela pede para levantar e fechar a porta. E sabe o que eu faço? Eu levanto e fecho a porta do guarda-roupa. Outros casais contam histórias parecidas de aprender a tampar o creme dental, colocar camisas numa certa posição nos cabides, ou guardar chaves sempre no seu lugar certo. Mas agora, o que aconteceria se eu recusasse fechar a porta do guarda-roupa? A minha mulher me divorciaria por isso? Ela deixaria de me amar por causa de uma simples porta? Eu tenho certeza que não. Mas será que a atitude que eu mostraria em não fechar a porta não seria o começo do fim do nosso casamento? Se eu não me importasse em fazer esse pequeno esforço para agradar a minha esposa, que atitude eu estaria demonstrando? Será que eu daria importância para ela em coisas bem mais importantes? Resumindo, será que eu seria um marido dedicado e fiel ao longo de décadas de casamento se eu não me importasse com essas pequenas coisas? Eu não quero igualar as nossas pequenas falhas, de esquecer de tampar o creme dental ou de guardar as meias sujas no lugar certo, com erros graves como o adultério. De fato, meu ponto principal nem é sobre o casamento. Eu quero usar essa ilustração para ver uma coisa mais importante. O vínculo inegável entre o amor e a obediência ao Senhor. Jesus disse aos seus apóstolos em João capítulo 14, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e veremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai, que me enviou. Muitas pessoas, entendendo o fato de que vivemos na graça e não sob a lei, distorcem esse fato para até menosprezar os mandamentos de Jesus. Tipicamente, as defesas vêm na forma de perguntas desafiantes. Jesus vai me condenar por fazer isso? Ou ele vai me condenar por não fazer aquilo? Por exemplo, a pessoa depara com uma simples instrução de Jesus como quem crer e for batizado será salvo. Marcos 16, versículo 16. E logo a pessoa nega a necessidade da obediência dizendo que o batismo não salva ninguém. Ou não somos salvos por obras. Pode até citar Efésios 2, versículo 9, para apoiar sua conclusão, mas seria um abuso do texto de Paulo, porque Paulo não contradiz Jesus. Eu não conheço ninguém que respeita a Bíblia como a palavra de Deus, que diria que a água do batismo possui algum poder especial para salvar. Mas será que mudaríamos a nossa abordagem se perguntássemos de outra maneira? Por exemplo, a atitude de alguém que recusa obedecer a uma simples instrução de Jesus agrada ao Salvador? Jesus
salvará uma pessoa teimosa e rebelde que ignora a sua palavra? Ou, usando as palavras de Jesus, que eu já citei em João capítulo 14, Jesus salvará uma pessoa que não o ama? Ensinar sobre a importância de obedecer às instruções de Jesus. Eu poderia falar mandamentos ou ordens, palavras que o próprio Jesus usa em João 14 e Mateus 28. Mas ensinar sobre a necessidade de obediência não é defender salvação por obras de mérito, nem por algum sistema de lei. Quando ensinamos sobre a obediência a Cristo, simplesmente apoiamos o amor, sabendo que o céu é reservado para as pessoas que amam a Deus. Não tem nada complicado nisso. Por outro lado, ensinar que não é importante obedecer às instruções de Jesus seria incentivar uma atitude teimosa e rebelde que desvaloriza o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. Jesus disse que para tornar-se seu discípulo, uma pessoa precisa ser batizada e precisa entender a importância de guardar tudo o que ele ordenou. Mateus capítulo 28, do 18 ao 20. Vamos demonstrar o nosso amor, sendo obediente aos mandamentos de Jesus e gratos pela salvação que ele nos oferece pela graça. Agora, a prometida resposta à pergunta 596. Paulo escreveu uma carta pedindo que qual escravo fugido fosse aceito por seu senhor como irmão em Cristo. Alternativas: A. Erasto, B. Onésimo, C. Trófimo ou D. Filemon. A resposta vem da pequena carta a Filemon, mas a resposta é B. Onésimo. Como Paulo escreveu em Filemon, versículo 10, 15 e 16. Faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas, a fim de que você o receba para sempre, não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo. Resposta correta. Alternativa B. Onésimo. E para a pergunta de hoje, voltamos à história do Antigo Testamento. Qual dos seguintes homens não foi adversário do rei Salomão? Alternativas: A. Haddad, B. Rezon, C. Jeroboão ou D. Irão. A resposta no final do próximo episódio. A porta do guarda-roupa tem pouca importância, mas o gesto de respeitar uma pessoa amada tem muita importância. Nós não devemos desvalorizar nenhum mandamento de Jesus. Demonstremos o amor para com ele, pela nossa obediência. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.